Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Papo da Saúde especial, diretamente da Feira Hospitalar 2024, aqui no estande do Sindiosp. Muito obrigada a todos que estão nos escutando, mas claro que o meu obrigada mais que especial é do nosso convidado, o Leonardo Giusto, um grande parceiro da minha jornada como profissional, mas agora como Sindiosp ainda mais, né, Léo? Muito bom ter você aqui com a gente, agradecer a KPMG aí por ter cedido você nesse tempinho para nós. Mas eu queria iniciar o nosso papo, você nos contando um pouquinho como que você trilhou essa jornada profissional dentro da KPMG e para que todo mundo consiga te conhecer. Legal. Obrigado, viu, Lari? Bom, primeiro agradecer você e o Sindiosp pela hospitalidade e pelo convite. Para nós é um grande prazer estarmos aqui prestigiando vocês e a Hospitalar, né? É uma boa pergunta, só que eu preciso voltar algumas décadas, viu? Mas eu pretendo ser breve aqui. Eu estava prestes a fazer o vestibular, né? E fui fazer mapa astral, manja? Aquele mapa astral. E deu um mapa astral, deu saúde. Você fazendo mapas? Pois é. E deu saúde. E lá no mapa astral, eu falei, só que saúde não é agora, é lá na frente, é o fundamento. E eu queria ser médico. E estava me preparando no vestibular, aquela coisa. Só que eu tinha vários amigos que estavam há 5, 6 anos tentando entrar na faculdade. E aí eu fui mais rápido, eu falei, não posso esperar tudo, né? Fiquei com receio de não entrar. Fiz uma prova no comecinho de vestibular, né? No meio do curso de pré-vestibular que tinha na época, acho que hoje ainda também talvez tenha, não sei. E entrei. Aí eu entrei no Mackenzie e administração. Só fiz administração à noite e no Mackenzie. Eu passei na primeira lista. Aí eu larguei tudo, falei, chega de cursinho, vou trabalhar, estudar e trabalhar. E aí fiz administração, depois fiz contabilidade, depois fiz um MBA em controladoria. Comecei minha carreira na KPMG. E a certa altura, na minha jornada, eu tive muitos clientes da indústria farmacêutica. E a certa altura eu fui convidado para ser líder setorial para a indústria. E depois de uma certa jornada, eu passei a ser líder setorial do ecossistema de saúde. Não só a indústria, mas também provedores, prestadores de serviços, pagadores. E aí começou efetivamente essa jornada de mais foco setorial. Então, eu sou entusiasta, sou usuário de saúde, obviamente, sou paciente, sou cliente, consumidor, mas também entendo que como cidadão tenho a possibilidade de contribuir para uma melhoria. E é isso que a gente vem buscando, né? Dentro da rede, né, das firmas membros da KPMG, nós estamos em mais de 150 países, o setor de saúde é um setor prioritário, né? Inclusive, hoje, mais cedo, eu tive uma conferência com a nossa líder global de saúde e o mesmo desafio que nós temos no Brasil, nós temos em todos os outros países, né? Independentemente de condição econômica e tal, né? Acho que se tem algo que é consistente são os desafios da saúde. A gente pode ver isso na pandemia, né? Uma grande infelicidade. Vimos por um lado bem complexo, bem ruim do momento da saúde sendo colocado em xeque efetivamente. E esse é o nosso compromisso, né? De buscar a contribuição na medida que nos cabe, né? Como apoiador, como serviços profissionais para melhorar a eficácia do sistema. Perfeito, Léo. Olha, então quem estiver aí com dúvida na carreira já sabe numerologia, né, gente? Brincadeiras à parte, hoje viemos falar sobre um tema que eu gosto muito, mas tenho estudado e o Léo tem me ajudado bastante aí nessa capacitação, que é falar de inteligência artificial, né? No mundo de muita intimidade artificial está cá a gente se preocupando em se desenvolver ainda mais nesse tema que realmente veio e já está no presente, ele não é mais futuro. Mas, Léo, eu queria aqui fazer um spoiler, que você falou de pandemia, eu não posso deixar de fazer um papo sem falar do nosso vírus mortal. É um livro que o Sindiosp fez baseado nas pesquisas que fizemos aí durante a pandemia e está bem rico. Tem muita trajetória sendo falada, política, e apoia um pouco esse teu discurso falando sobre esses nossos desafios do futuro. Voltando um pouquinho para o nosso tema, eu queria que você nos presenteasse com uma visão macro, falando um pouquinho sobre como
que a inteligência artificial impacta nessa transformação do futuro? Para que a gente consiga ter uma visão geral, qual que é o papel da IA dentro dessa nova história que a gente precisa trilhar agora como executiva de saúde? Bom, acho que tem vários aspectos aqui, viu, Lari, para a gente abordar, mas eu acho que eu queria abordar na visão de eficiência, né? Acho que a gente, é claro, é óbvio para nós que existe restrição de recursos, né, de todas as naturezas, né? O capital intelectual, também disponibilidade de leitos, né? Também escassez de mão de obra, e por aí vai, né? O que nós entendemos que pode ser destravado é efetivamente deixar para a máquina fazer aquilo que é simples, que é rotineiro, liberando o tempo da mão de obra para análises e tomadas de decisão. Então, uma das grandes alavancas, né, da transformação digital, onde a IA se insere, é a automação de processos, por exemplo, né? Hoje a gente sabe que existe muita atividade repetitiva e manual, que consome tempo de pessoas para preenchimento de formulários, né, para sequenciamento de processos que vão de uma área para outra por formulários, por papel, né? E isso, para nós, é uma das potenciais alavancas. Como que a gente melhora esse processo? Para que melhora o processo, automatiza, a gente diminui a intervenção humana, manual, e ganha qualidade, porque você evita retrabalho, você ganha velocidade, porque a tecnologia transfere a informação instantânea de um lado para o outro, né? Então esse é um dos pontos. O outro ponto é efetivamente acelerar a tomada de decisão. Eu acho que hoje, quando nós temos um colegiado, a decisão é mais segura, mas ela demora mais. A inteligência artificial vem acelerar o processo, porque ela consegue fazer cruzamento de muitas informações em quase nenhum tempo. Então, o apoio à tomada de decisão é outro tema bem importante. A gente fala, né, bastante nessa questão de decisão médica, de apoio, e se você transfere isso para a máquina, não quer dizer que você não tenha que ter curadoria, você não tenha que ter, né, cuidado com os vieses, mas significa que você vai estar potencialmente melhor equipado para a sua decisão. Então é por aqui que a gente está vendo essa potência de inteligência artificial. Agora tem um porém aqui, Lari, a gente está falando de inteligência artificial, mas a gente pula um tema que é super relevante, que é falar da transformação digital. Ontem, né, eu tive a oportunidade de estar aqui com alguns colegas num painel, e a gente falou bastante do que é possível se obter. Mas eu acho que cabe aqui exercitar um pouquinho do que precisamos para chegar lá, né? Então, a transformação digital é necessária como alicerce, porque a inteligência artificial ela vai rodar em cima de bancos de dados, em cima de informações, e a gente sabe que a gente não tem dados estruturados, que a gente não tem sistema único de informação, e aí começam a vir as dificuldades, né? A gente usa a inteligência artificial para escalar em cima de casos de uso, né? Se a gente tem fragmentação e não tem uma estrutura de tecnologia adequada, a gente vai chegar lá. E aí, falando de infraestrutura, de pessoas, de desenvolvimento, de transformação, a gente não pode deixar de falar de acesso. Você falou, a gente tem aí já alguns exemplos de quanto a IA melhora o acesso à saúde, mas quando a gente olha, principalmente no CINDIO, 51 mil CNPJs, que é a nossa base de representação. Nós temos hospitais pequenos, médios, pequenininho porte, grande porte, que já tem, né, como a gente acompanhou no fórum, alguns exemplos de vamos dizer assim, algumas marcas que já têm alguns exemplos muito claros sobre arte, mas a gente sabe que isso custa, né? Gera despesa, principalmente no início de um investimento desse cenário. Ontem no fórum você fez uma provocação que o Balestrin falou: Larissa, não deixa de perguntar para ele que história é essa que a IA vai custar caro. Na realidade, eu queria que você nos dissesse: a IA vai custar caro e até quando a gente tem esse custo caro e por quê? Clarifica um pouquinho aí, acho que quem sabe pode ser uma sustentação do fórum de ontem. Não, obrigado. Eu não queria causar polêmica, mas eu queria trazer um pouco para a realidade, né?
Para nós é bastante observável, válida a conversa de custo, mas é custo ou investimento. Acho que esse é um pouco do debate, né? E por que eu fiz o comentário? Porque invariavelmente a gente se depara com clientes que querem reduzir custo, colocando automação. E a gente fala, olha, não necessariamente essa equação vai resultar no que você está esperando. O investimento necessário para adquirir tecnologia, ele é suportável, ele não é mais, né, tão exclusivo assim para as grandes organizações. O que eu quis comentar é que essa equação de reduzir um profissional e ter a economia do salário que não está sendo pago é o que não para de pé. Então, não necessariamente automatizar processos significa cortar mão de obra. O que a gente vem experimentando é que você tira mão de obra de atividades rotineiras para investir mais em profissionais com outros perfis mais analíticos, mais estratégicos. E essa equação não necessariamente dá zero. Ainda no tema de inteligência artificial, ela está prevista para dar escalabilidade. Para dar escalabilidade, a gente precisa trabalhar com uma quantidade massiva de dados. Portanto, a energia que nós precisamos ter em cloud computing e outros hardwares altamente sofisticados, de alta capacidade, é o que faz o tema se tornar um pouquinho mais caro, né? Então, ontem o nosso colega comentou que ele rodou um processo e derrubou toda a rede da instituição, né? Então, esse consumo... Não foi uma pequena instituição, né? Rede não foi, né? Então, esse é o tema que a gente está trazendo, né? Por isso eu comentei da infraestrutura, porque a gente precisa ter, sim, um olhar na infraestrutura de tecnologia e um olhar estratégico para que ela suporte a jornada da transformação, incluindo o uso de tecnologias de inteligência artificial. E quando a gente fala de consumo de cloud, é ali onde está o custo mais alto, né? Essas grandes empresas que têm investido muito em cloud, ganha-se muito, porque ela está disponível e conectada em qualquer lugar do mundo. Se você está aqui e tem uma subsidiária no Japão, você está conectado no tempo real, é estável, é seguro do ponto de vista de cibersegurança, mas ela é cara para você operar. Então, esses contrapontos é o que precisam entrar em qualquer, né, business case, né, a gente fala, para aplicação, né? Por isso que a gente ainda ontem comentou, Lari, de que a gente precisa ter os casos de uso. Quais são as situações reais que a gente quer resolver? Essas situações são generalizadas, elas permitem escalabilidade, porque aplicar a inteligência artificial para a mosca branca da sopa de abóbora talvez não faça sentido, né? Mas para larga escala, né, talvez sim. Perfeito. Acho que a Vanessa está aqui com a gente, do NIC, lá do Sindiosp. Você viu, né? Casos de uso, viu? Vamos achar esses casos de uso e daqui a pouco a gente conta um spoiler no futuro. Mas, falando para você da mosca branca, gente, só para dar uma quebrada, o Luca pegou o chat GPT e perguntou para ele o seguinte, que ele teve uma desilusão amorosa, o que ele fala, o que o chat falaria para ele. Usou o chat para isso. E foi impressionante como ela, e aí o meu é ela, né? Cada um escolhe o seu. O meu é o chat da mulher. E aí ela foi listando, falando do autocuidado, do respeitar o sentimento dele. Incrível, mas é uma mosca branca. Então, eu estou falando a gente realmente usar e achar esses casos de uso para ser eficientes. Agora, você falou em palavrinhas bem interessantes. Você falou que as pessoas precisam que no futuro, ver se eu consigo entender para depois não virar um balestrinho e sair falando. No futuro, os profissionais precisam desenvolver e adquirir habilidades analíticas e estratégicas. A minha pergunta é, o nosso pessoal, né, o nosso o humano, ele está se preparando para esse futuro? Porque o futuro já está aí, né? Então, como é que você vê essa questão se os nossos profissionais de saúde estão dispostos e já estão buscando esse desenvolvimento olhando para o futuro? E aí eu vou fazer um passo a mais para você complementar. Quem ainda não está, qual é o primeiro passo? O que você daria como dica de quem ainda não começou? Qual que é o primeiro passo? Bom,
complexo aqui, mas eu acho que a gente está numa transição, né? E aqui não é apenas saúde, né? Eu normalmente eu tenho uma visão de que olhando para o contexto de transformação digital, né, inserção dos setores econômicos no meio digital, né, eu acho que a saúde é uma das mais atrasadas, né? De um lado a gente tem muita tecnologia aportada, né, nos equipamentos, né, na análise diagnóstica, né, e nos medicamentos, né, muitos recursos aplicados, né, no desenvolvimento de drogas, também na tecnologia dos hospitais, no beira-leite e tal, mas eu vejo que ainda há muito por navegar quando a gente fala de operação e quando a gente fala de navegação, de orquestração do cuidado. E isso, como qualquer outro serviço, né, saúde é um serviço, depende do ser humano. Então é fácil termos carros elétricos autônomos, muito difícil a gente ter uma prestação de serviço, né, porque depende do ser humano. E é aí que começam alguns desafios, né. Temos dois temas aqui lá no meu entendimento. Um é cultural, como que a organização se coloca perante a transformação digital. Ela está inserida no meio, e esse meio não é apenas físico, ela é muito digital hoje, né? E como que ela encara essa sua presença digital? Isso tem que vir da organização, tem que estar dentro da estratégia, e aí se desenvolver modelos de change management, né? Gestão de mudanças, né? Porque a gente não muda de uma cultura para outra do dia para a noite, né? Por isso que a gente muito fala dos nativos digitais, as startups, né? São super fluídas, super ágeis, né? Porque eles já nasceram no mundo digital, né? O outro contexto, então, uma é a cultura da organização, quanto que a cultura privilegia as tentativas, né? Suporta os erros, como que a organização vê esse novo contexto, né? O outro são as pessoas, você trouxe bem essa questão. E eu não vou fazer aqui nenhum julgamento, mas o perfil do profissional de saúde é um perfil bastante específico e complexo. E que por muito tempo, né, se colocou contrário, por exemplo, à telemedicina. Então eu acho que aqui tem sim uma necessidade de a gente avançar, né? De conscientizar de que a tecnologia não veio para tirar a nossa atuação, veio para nos ajudar a acelerar a nossa atuação, né? Ao invés de fazermos pesquisas por dias, a tecnologia já pode nos trazer, a gente só investe em curadoria e aceleração junto com o nosso paciente. Então, eu acho que esse é um pouco do tema, não é brigar ou lutar, né, impedir o avanço da tecnologia, mas é se aliar a ela para que junto a gente se transforme. Vai requerer, sim, a gente fala bastante do reskilling, né, de não preservar as competências que temos hoje e trazer novas competências, como, por exemplo, programação. Você contou o seu caso, eu vou contar o meu, né? O Arthur, meu filho, tem 9 anos. Ele tem aula de programação desde os 6. E hoje ele programa e vai naqueles videogames e tal, né? Então, ele com 18 anos vai estar natural na programação. Eu com 48, acho que nunca chegarei lá no que estágio que ele está hoje com 9. Mas a gente tem que se forçar, né? E se a gente não consegue, pelas nossas responsabilidades e tal, a gente tem que abrir espaço para nossas equipes fazer, né? E dar um suporte, um encorajamento. Mas a realidade está aí, você bem colocou, né? Então, como que a gente trabalha isso nas nossas equipes no modelo híbrido? A gente está em transição, né? E o que nos assusta é a velocidade da transição. A tecnologia vem mais rápido que a gente tem a capacidade de absorvê-la e de efetivamente implementar e tirar valor. Mas eu vejo isso, né? E recentemente eu tive a oportunidade de ouvir um alto executivo de uma companhia e ele falou, a gente teve que nivelar por cima. E hoje a gente só contrata, em qualquer área, profissionais que tenham alguma capacidade analítica e programação. E é assim que a gente faz o nosso processamento de recrutamento para qualquer área da companhia. Restringe muito, mas é a forma de a gente buscar a aceleração da nossa transformação. Interessante, para se considerar, né? Por outro lado, a gente vê que a academia não traz, ela é bastante tradicional ainda, né? Então a gente vai ter aí alguns desafios para
tratar aí no futuro breve. E por onde começar? Quem ainda não deu esse primeiro start? E assim, o por onde começar é pensando também em todas as gerações que a gente tem, né? A gente estava há pouco tempo agora conversando lá fora, falando justamente sobre o envelhecimento da população. A gente sabe que a gente tem gerações distantes com curiosidades em níveis diferentes. Então, quem ainda não começou, qual que é o primeiro passo, sua dica? Eu acho que efetivamente avaliar, né, o papel da entidade no contexto, né? Então, dentro do teu ambiente de atuação, da sua área geográfica e do seu propósito com a sociedade, avaliar até onde se é possível avançar sem necessariamente ter um novo tijolo ou um novo ser humano. Eu normalmente faço esse comentário, né, de que a saúde até pouco tempo era muito carbono. Precisava ter prédio e um médico. Um prédio para um laboratório, para uma clínica, para um hospital, para um consultório e um profissional de jaleco do outro lado da mesa, né? Eu acho que esse é um pouco, né? A gente consegue levar saúde sem necessariamente ter um prédio e um médico. E como fazer isso, né? Isso significa conteúdo, né, de qualidade, conteúdo curado, né? Então, como que a tua organização hoje se apresenta e disponibiliza para a sociedade conteúdo curado? Acho que esse é um eventual caminho, né, para a gente começar. Como que a gente incentiva o nosso corpo clínico a estar mais presente junto aos seus pacientes e à sociedade? De novo, os canais digitais aqui auxiliam muito, né? A gente estava conversando onde vai o vídeo. O vídeo vai no canal do YouTube. Imagina se a gente tivesse que fazer um jornalzinho aqui. A gente ia estar gravando, ia ter uma edição, ia para um jornal impresso, que seria lido uma vez e acabou. E agora, canais digitais, isso fica disponível para ser consumido a qualquer momento. Então, acho que esse é um pouco do começar, né? E o segundo tema, dentro das organizações, é fazer uma avaliação de onde estão as atividades manuais, repetitivas, onde está a incidência de maior erro, e a partir desses gargalos ou desses desafios, lançar mão da tecnologia, né? Mas eu acho que o mais importante aqui é a gente não precisar saber fazer. É a gente se dar a oportunidade de ter os benefícios, né? Eu acho que tem muito aqueles vieses, né, inconscientes, né, de que não, isso não é pra gente, não, essa é a jabuticaba, somos brasileiros, aqui é diferente, a gente ouve muito isso, né? E eu acredito que não, né? Inclusive, talvez um comentário, quase que com uma crítica, né? A gente sempre fala que o setor de saúde é diferente, né? Mas será mesmo que é diferente? A própria KPMG, nós fizemos um estudo e divulgamos isso tem uns 4 ou 5 anos sobre o paciente como consumidor. E a gente foi, de alguma forma, mal interpretado, porque o consumidor que consome qualquer tipo de produto é o consumidor que também frequenta uma clínica, um hospital, né? E ele quer ser bem tratado, ele quer ser respeitado, né? Ele quer ser conduzido ao que é possível ser de melhor naquela situação. Então, esse é um pouco do viés. Eu não acho que a gente tenha nenhuma diferença entre setores econômicos para a saúde. Então, aqui eu acho que é um pouco disso. Se deixar começar, né? Estudar, temos que estudar. E os executivos têm que ser os vetores de transformação. Eles têm que ter, pelo menos, esse compromisso, né, com o legado, né? E deixar que a organização efetivamente se desenvolva. Perfeito. E aí eu quero que você nos conte como que a KPMG, né, tem feito aí essa trilha. Eu sei que vocês fizeram há pouquinho tempo um fórum, né, discussão sobre IA, mas o que é que está por vir aí como disseminação desse conhecimento em inteligência artificial e o que é que nossos ouvintes conseguem ter acesso, mas também poder aproveitar. E aí, já deixo aqui um spoiler, você já pode contar o nosso spoiler aqui das tratativas pós-hospitalar, do que vai vir aí no futuro de parceria MG, Sindiosp, POS. Não, legal. Bom, a KPMG é uma firma, né, eu comentei isso, nós estamos em 150 países, o setor de saúde é um dos setores prioritários, né, e a gente vem apoiando os ecossistemas de saúde em vários países, inclusive aqui no Brasil, né, e acho que
a gente sempre trabalha com duas perspectivas, que é a eficácia e a eficiência, né? Eu comentei isso bastante no painel ontem, né? Nós estamos num momento de back to basics, né? Fazê-lo simples, mas fazer bem feito. E alavancar a tecnologia para isso, né? Então, eu comentei há pouco de transformação digital, a gente vem atuando bastante no tema transformação digital, porque a gente entende que através de uma estrutura, infraestrutura, né, a arquitetura tecnológica, a gente consegue entregar mais eficiência e eficácia. Nesse contexto, a gente tem as nossas alianças estratégicas com as grandes empresas de tecnologia, né, para viabilizar a transformação digital. E a gente tem um know-how de competências diversas dentro da KPMG, desde arquitetos, engenheiros, né, de tecnologia, de dados, até profissionais experientes nas áreas de negócio para ajudar os nossos clientes a efetivamente saírem do outro lado desse mundo em transformação, né? Tem vários projetos que a gente apoia, né? Tem projeto onde a gente fez toda a implementação do ambiente de tecnologia para um conglomerado de saúde, isso foi recente, no ano passado, em oftalmologia, permitindo que o cliente conectasse toda seus pontos de atuação, né, no campo, né, nas clínicas, nos hospitais, em back-office estruturado, dando agilidade para a tomada de decisão operacional administrativa, né? Então, isso, por exemplo, é um exemplo, né? Por exemplo, é um exemplo do que a gente vem apoiando nossos clientes. Mas tem muito mais, né? A gente tem o Digital Health Hub, né, que é uma iniciativa da KPMG americana, para ajudar os nossos clientes e nós mesmos internamente, né, a identificar os casos de uso e torná-lo realidade para os nossos clientes. E aqui a gente apoia a gente tem o apoio dos nossos parceiros, Microsoft, por exemplo, Oracle, SAP, IBM, entre inúmeros outros, né, que estão nessa jornada buscando aí melhorar o sistema de saúde como um todo. Do esporte, aqui tem um tema importante, eu quero fazer um comentário, né? Passei aqui em frente e a gente viu a sala de situação, né? Eu vi ali a apresentação da sala de situação. Vamos lembrar, né, Marina, a sala de situação foi algo que a gente idealizou juntos há 5, 6 anos atrás, né? E ela está aqui funcionando e sendo apresentada para quem visita aqui o stand do Sindosp aqui na Hospitalar, né? E acho que tem mais por vir dentro desse contexto de sala de situação. Como que a gente amplia, né, a utilização, eu sei que está na agenda de vocês. Mas para dar um spoiler aqui, né, nós estamos trabalhando já há algumas semanas num projeto, né, num e-book de inteligência artificial e futuro da saúde, né, lá. Então aqui nós vamos, juntamente, Sindosp e KPMG, estudar o tema e prover, talvez aqui, insights relevantes, né, prover conteúdo para todo o ecossistema de saúde nesse tema inteligência artificial. Aqui a temática vai buscar cobrir os provedores, a indústria farmacêutica, né, na medicina de precisão, a medicina diagnóstica também, essa questão toda de eficiência, eficácia, gestão de saúde populacional, né, vai ter um viés de saúde pública, que a gente não pode ignorar, que 150 milhões de pessoas são dependentes do nosso sistema único de saúde. Então, é um estudo que a gente aqui se desafiou a fazer, né? Eu agradeço o Sindosp pela confiança, né? E vamos ver aqui, eu acho que vai trazer bastante insight e a gente pretende aqui movimentar o segundo semestre com esse estudo, pretendendo ali lançá-lo no final do ano, né? Acho que esse é o nosso plano. E vai ser acompanhado de um workshop, então todos que estão aqui já estão super convidados. E aí vocês chamam o Justo que ele dá um convite para você. Queria aqui destacar e agradecer a sua contribuição à nossa revista FEOESP, a Saúde 360. O Justo foi um dos nossos colunistas da primeira edição. Primeira é sempre bom, né, Justo? Porque aí vira história. Então, obrigada. O Justo tem um artigo aqui que vocês podem conferir também de forma eletrônica. Para fechar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, olhando para o futuro da saúde, como que você, como líder lá e como ser humano da área da saúde, está disposto a transformar esse cenário?
O que a gente pode esperar do Leonardo Giusti aí para os próximos, vamos dizer, 2 anos, porque mais que isso a gente não consegue mais prever. É verdade, tem muito desafio, né? Mas Lari, acho que o que eu coloquei na nossa revista Saúde 360 é um pouco do que eu acredito, né? Que é a interoperabilidade, né? Eu acho um baita desafio, mas eu gostaria muito de ter, talvez na palma da minha mão, fazendo uma analogia que é um smartphone, os meus dados de saúde, né? Hoje a gente não tem, né? Ou até tem, mas em diversos silos, né? E isso só será possível se a gente efetivamente se juntar. Então, uma das pautas que a gente sempre debate, a gente sempre leva, é efetivamente o paciente no centro. Eu acho que a gente não consegue isso em 2 anos, mas eu tenho atuado para que a gente avance nessa agenda, né? E dado algumas contribuições, né? Eu te apresentei a nossa inteligência artificial, um leitor cognitivo de bula de remédio. A gente pretende avançar com esse projeto, que é um projeto da KPMG Brasil, e lançá-lo efetivamente, né? Isso é para a sociedade, não é nosso. E vamos buscar ali o apoio, inclusive, do Simbócio para isso. E o nosso e-book, eu acho que vai ter muito conteúdo no e-book, a gente buscar fomentar inteligência artificial e desenvolvimento. Então, o que eu prometo é minha contribuição, o que eu posso aqui, né, deixar a minha contribuição, e quem sabe daqui 2 anos a gente volta aqui para contar aqui um pouco dos achievements, né, o que a gente conseguiu efetivamente realizar nesses 2 anos. A jornada é árdua, né, tem muita coisa para ser feita, mas eu acho que é assim, é com protagonismo, né, se jogando, né, como se fala por aí, nos desafios, né. Acho que é isso, Lari. Que bom. Vocês anotaram, né, que daqui a 2 anos a gente cobra dele e aí a gente faz esse checkpoint aí com ele, viu? Mas, Léo, eu tenho um imenso prazer de te chamar de amigo, de verdade. E eu não é papo podcast, não, é de verdade. Eu fico muito feliz quando a gente consegue, quando eu recebo uma mensagem sua dizendo, Lari, tive uma ideia. Eu falo, que incrível, ele teve uma ideia, pensou em mim. Cara, eu realmente me sinto realizada. E tenho muitas ideias, tá? A gente do Sindiosp da FOS está super disponível de realizar sonhos junto com você. Você tem toda a razão, a sala de situação é um filho dessa parceria, né, de todas as marcas. Então, assim, que possamos realizar muitos e muitos projetos para poder apoiar essa sustentabilidade, que esse futuro seja cada vez mais solidário. Então, eu espero que a gente caminhe sempre juntos e que cresça cada vez mais e conte sempre conosco. E conte sempre comigo também para que essa parceria cresça. Tá bom? Obrigado, Lari. Vamos prazer. Continuar nossa hospitalar. Tem muita coisa rolando por aí. E eu espero que vocês tenham gostado do Papo da Saúde com o Leonardo Giusti. Muito obrigada. Obrigado.